você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, no capítulo 30. Verso 15. Esse é um provérbio que talvez, a nível de primeira leitura, você pode ter um pouco de dúvida, mas eu creio que existe uma verdade espiritual que o Senhor deseja compartilhar ao nosso coração. A Escritura Sagrada diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá. E há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Verso 16, elas são, primeiro, a sepultura; segundo, a madre estéril; terceiro, a terra que não se farta de água; e quarto, o fogo que nunca diz basta. Talvez você possa pensar: pastor, mas que loucura que é essa aí que você acabou de ler? Acredite em mim, a coisa é mais simples do que você pode imaginar. Mas hoje eu quero falar sobre as filhas da sanguessuga. É interessante porque Salomão, e eu quero desafiar você, um dos livros que nós precisamos de nos apaixonar é no livro de Provérbios. Muitas riquezas, pérolas espirituais estão contidas nesse livro, pelas palavras de Salomão. E Salomão aqui nos mostra algo, que existem, volta para o verso 15 por gentileza, que existem 4 coisas que nunca, absolutamente nunca dizem basta. Antes de começar a explanar a respeito dessas 4 coisas, eu queria conversar com você sobre algo. Há de se reconhecer a capacidade do ser humano de se adaptar a diferentes circunstâncias. Você sabe, as pessoas sempre costumam dizer isso, que o ser humano, de todos os seres existentes da criação, o ser humano é aquele que tem a maior capacidade de adaptação no meio onde ele está. É aquela coisa, você pode ter vivido em um lugar com costumes, cultura, comida, idioma. Se você for transportado, se você se mudar para um outro lugar, com outros costumes, com uma outra cultura, acredite em mim, é claro que no início você vai estranhar, é óbvio, mas todavia, se você decidir fincar uma raiz naquele novo lugar, acredite em mim, com o passar do tempo, você se adaptará àquela nova realidade. Você sabe que, por um lado, isso é muito bom. Eu acredito que talvez essa capacidade de adaptação às circunstâncias, talvez é um atributo que o Senhor nos deu na sua multiforme sabedoria, sabendo o Senhor de que isso seria importante para nós. Porque você já pensou se a gente não tivesse essa capacidade de nos adaptarmos? Gente, vamos falar a verdade? A vida é cíclica. A vida, ela é cheia de altos e baixos, é ou não é? Existem tempos de vacas gordas, existem tempos de vacas magras. A vida, ela é cheia de estações. Amados, graças a Deus que o Senhor nos cria com essa capacidade de nos adaptarmos, porque acredite em mim, infeliz é aquele que não se adapta à estação que ele está passando. Olha aqui para mim, já parou para perceber que toda estação tem uma roupa diferente? Olha, eu acho que você há de concordar comigo que nós temos vivido dias de muito calor na cidade de Goiânia. Em tempos como esse usamos um tipo de roupa. Agora, quando o inverno chega, nós trocamos as nossas vestes. E infeliz é aquele que em tempos de inverno quer vestir roupa de verão, ou em tempos de verão quer vestir roupa de inverno. Então eu acredito, irmãos, que essa característica que o nosso Criador nos deu como seres humanos é uma característica positiva. Agora,
Não por ser uma característica positiva, nós não podemos deixar de reconhecer que nós precisamos de tomar cuidado com essa característica. O fato de você ter uma capacidade de se adaptar a qualquer circunstância, não pode gerar em você uma acomodação em viver uma vida que Deus não te criou para viver. E aí, com muito amor e carinho, hoje eu quero te pedir uma coisa: aperta os cintos, porque nós iremos decolar na revelação da palavra de Deus. A pior tragédia de uma pessoa é quando ela usa essa capacidade que o Senhor a deu para se adaptar, mas ela acaba permanecendo em um estágio de apatia, em um estágio de mornidão, em um estágio de passividade a algo que o Senhor não te criou para permanecer passivo. E hoje, pela graça de Deus, eu acredito que nós veremos, a partir de hoje, uma santa revolução nos corações daqueles que ouvirem essa mensagem, porque algo o Senhor deseja fazer na sua vida e através da sua vida, depois de ter revelação daquilo que está sendo compartilhado nessa noite. Por isso que eu pedi para você apertar os seus cintos, porque você não vai decolar simplesmente em revelação ou apenas um conhecimento natural, mas eu acredito que pessoas que talvez estavam acomodadas com coisas que o Espírito Santo não deseja que você estivesse, hoje ele vai começar a chacoalhar algumas pessoas aqui. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que algumas pessoas, ao saírem daqui nessa noite, você sairá da sua zona de conforto. Irmãos, por favor, em amor eu te digo, eu quero abrir os seus olhos para o que é da vontade de Deus para você. Não se contente em viver uma vida espiritual miserável. Não se contente simplesmente em viver níveis rasos de consagração, níveis rasos de intimidade. Não entrando no texto, mas simplesmente porque isso queima no meu coração, e uma certa oportunidade podemos fazer uma exposição a respeito desse texto. Deixa eu dizer algo para você. Você, na sua vida espiritual, é como se você entrando em um rio, você muitas vezes vai determinar aonde esse rio vai bater em você. Você sabe, existem águas que batem apenas nos tornozelos. Você lembra que o profeta Ezequiel fala sobre isso? Mas talvez, se você decide ir mais fundo nesse rio, mais fundo nesse oceano, aquelas águas que batiam no tornozelo agora começam a bater nos seus joelhos. Mas você pode ainda decidir caminhar mais fundo, de maneira mais profunda, e a água que antes batia no joelho agora começa a bater na cintura. Deixa eu dizer algo para você: existe um nível que você entra no rio, existe um nível que você entra no oceano, que dependendo de aonde está a altura das águas, você começa a perder o controle, e agora a correnteza te leva. Eu ministrei uma palavra há um tempo atrás, se eu não me engano no mês de março, quando nós estávamos em tempos de reuniões apenas online, mas que depois eu quero ministrá-la novamente pessoalmente, quando eu preguei a respeito dos 7 níveis de intimidade com Deus. Eu me lembro que quando eu fiz um paralelo entre um grupo que seguia Jesus, você sabe que um grupo de 70 pessoas seguiam Jesus? Talvez você se lembra quando Mateus no capítulo 10 ele diz que Jesus enviou 70 de 2 em 2, quantos se lembram dessa história? Ele enviou 70 pessoas de 2 em 2, agora, sabe por que Jesus enviou 70 pessoas? Porque os historiadores acreditam que esse grupo de 70 pessoas, muitas vezes eles estavam nos ambientes onde Jesus estava, então em uma certa medida, aqueles 70 homens seguiam Jesus. Mas sabe o que é interessante? Que embora aqueles 70 homens seguiam Jesus, existia um grupo que era mais íntimo de Jesus, eram os 12, porque ao falarmos a expressão discípulos de Jesus, logo vem à sua cabeça um grupo de 12 pessoas. Sabe qual foi a diferença daquele grupo de 70 para aquele grupo de 12? É que aquelas 70 pessoas, elas ainda tinham controle das suas próprias vidas, ou seja, elas até, Jesus vira para elas e fala, eu vou enviar vocês de 2 a 2, viu? Aí talvez as pessoas falavam, não, beleza Jesus, pode nos enviar, aí elas iam. Mas em outras palavras, elas iam se elas queriam, elas ainda tinham controle da vida delas. Mas você sabe, aqueles 12 camaradas que andaram com Jesus, eles não tinham mais o controle sobre as suas próprias vidas.
Eles não iam para onde eles queriam, eles iam para onde Jesus os levava. Eles não dormiam mais em qualquer lugar, eles dormiam aonde Jesus dormia. Eles perderam completamente o controle das suas próprias vidas. Sabe por quê? Porque o nível das águas nesses homens foram tão profundas que agora acabou, meu amigo. Onde a correnteza me levar, é para lá que eu estou indo. E aí eu olho para alguns brados, como de o apóstolo Paulo, em um dos versículos mais poderosos de toda a palavra de Deus, não preciso de projetar, no capítulo 20 do livro de Atos, no verso 24, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a carreira daquele que me chamou. Oh, meus irmãos, talvez você pode me perguntar, pastor, por que você está falando sobre tudo isso? É porque eu quero abrir os seus olhos, de que o nosso coração precisa ser tomado por uma santa sede, mas uma sede tão profunda que te faça uma pessoa insaciável. Olha aqui para mim, Salomão disse que a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Você já parou para pensar numa sanguessuga? Você sabe, a sanguessuga é algo assim é algo tão pequeno. Você sabe que literalmente sanguessuga só quer sugar. Você tem noção qual deve ser o tamanho do cérebro de uma sanguessuga? É quase que minúsculo, só quer sugar, sugar. A prova é tanto que suga, tanto explode, morre, porque tem pouco cérebro. Mas tem uma coisa, só quer sugar, dá. E aí nesse contexto Salomão diz, olha, existem 4 coisas na terra, que é como se possuem esse espírito das filhas da sanguessuga. Me dá, eu quero mais, eu não estou satisfeito, mais. E aí Salomão, ele é muito enfático e decisivo quando ele usa a expressão, nunca, não dizem basta. Olha, eu sempre brinco que eu falo o seguinte, a palavra de Deus, ela não é como o nosso vocabulário, ou como a nossa maneira de nos expressar, porque muitas vezes nós, humanos, usamos alguns termos que talvez é apenas uma forma de dizer, uma expressão, mas que não são verdadeiros na sua literalidade. Por exemplo, quando nós generalizamos com palavras como todos, nunca, imagina quando alguém vira para uma pessoa e fala, não, porque todo mundo naquele lugar pensa dessa maneira. Todo mundo, assim, todo mundo mesmo? Não é todo mundo, é a maneira como a pessoa se refere. Então não é todo mundo coisa nenhuma, mas eu sempre digo algo, quando a Bíblia diz todos, é todos mesmo. Quando a Bíblia diz nunca, é nunca mesmo. Agora, vamos olhar para essas 4 coisas que nunca dizem basta. Vamos pegar, em primeiro lugar, a terra seca. A terra seca que deseja água. Qual é o nível de satisfação que uma terra tem com a água que ela recebe, talvez da chuva? Existe algum momento que a terra seca fala, tá bom, já choveu demais, para por aí. Olha, a terra, ela não se sacia quando o assunto é água. Eu quero mais, me dá. Se nós formos parar para pensar e olhar alguns contextos da natureza, são tão bonitos, né? Você pega aqueles pequenos riachos, né? Talvez os chamados igarapés, que são aqueles riachos que acabam, né, desembocando em rios, e aí depois, aquela mesma água que passa do riacho, que entra no rio, ela depois acaba caindo em um oceano, e aí você começa a pensar, rapaz, esse negócio é quase que infinito. Qual que é o tanto de água que a terra clama? É entre aspas, um tanto infinito, porque a terra que deseja água, ela nunca diz basta. Olha, o rio Amazonas, ele chega a ter uma extensão de 200 quilômetros de correnteza até a água cair no Oceano Atlântico.
Sabe o que é interessante? Nos 200 quilômetros de um rio, com a correnteza passando, com a água passando, até cair no Oceano Atlântico, você não vai ver nenhuma placa de basta. Tá bom, hoje tá bom, viu? O Oceano Atlântico nunca colocou uma placa lá no Rio Amazonas, tá bom por hoje. Não, nunca diz basta. Mas, além da terra seca, que clama por água, existe também uma segunda coisa, que nunca diz basta, é a sepultura. E infelizmente, temos visto isso de uma maneira muito enfatizada nesses dias. Mas mesmo que não estivéssemos passando por um contexto como o que temos visto de pandemia, acredite em mim, a sepultura nunca diz basta. O espírito da morte está rondando e ela nunca está satisfeita. Infelizmente, em dias como esse, temos visto isso de uma maneira mais escancarada, porque os noticiários estão reservados para isso. Mas acredite em mim, em todo o tempo da história, a sepultura nunca diz basta. A morte sempre está com fome de mais e mais mortes. Você sabe que uma vez perguntaram a um guia, vamos pensar na cidade mais importante do mundo, capital dos Estados Unidos, Washington DC. Perguntaram para um guia do cemitério, do principal cemitério da capital americana, da cidade de Washington, a respeito de características daquele cemitério, como tamanho, extensão, capacidade, etc. E aquele guia disse o seguinte: olha, nós temos ainda disponíveis mais de 120 hectares para receber corpos. Gente, imagina 120 hectares. Ele falou assim: é como se nós enterrarmos 60 corpos por dia, só nesse cemitério, nós temos espaço para enterrar corpos para os próximos 200 anos. Sabe por quê? Porque a sepultura nunca diz basta. Mas em terceiro e penúltimo lugar, nós temos o fogo. Amados, fogo nunca diz basta. Você já parou para pensar em uma catástrofe? Como diz o outro, vamos nem parar para pensar. De uma casa pegando fogo. O fogo, ele não se sensibiliza pelo contexto da casa. O fogo, ele não quer saber se quem está lá dentro talvez é um neném, é um bebê, é uma criança, é alguém novinho, ou se talvez é um velhinho, ou se os móveis, nossa, meu Deus, essa mesa aqui era o sonho da proprietária dessa casa. Não, quando uma casa está pegando fogo, o fogo é insaciável, de tal maneira que ele deseja consumir a tudo e a todos que estiverem à sua frente, porque o fogo nunca diz basta. Hoje eu estava lendo uma história, eu falei, cara, eu vou até pesquisar sobre incêndio aqui, para fazer a pregação ficar mais robusta. Em 1871, na cidade de Chicago, conta-se a história de um incêndio provocado por uma vaca desastrada. É isso mesmo, uma vaca desastrada. Era uma família holandesa que criava gado, família O'Shea, e aconteceu uma tragédia. Um incêndio que devastou toda a cidade de Chicago aconteceu porque uma vaca esbarrou em um lampião. E o querosene derramado fez com que toda a cidade de Chicago pegasse fogo. A história é mó doida. Parece que essa família estava dando uma festa e a galera estava entrando no uísque. E aí os donos da casa ofereceram leite para passar um pouco do efeito do álcool. Eu nem sabia disso, que leite passava efeito, enfim. Mas a história conta que aí a dona da casa falou assim: não, então eu vou ordenhar à noite, vou pegar leite. E ela foi lá onde o gado estava, enfim, todo aquele contexto, ela chegou, como era à noite, estava escuro, ela levou um lampião. No que ela levou o lampião,
Em todo aquele contexto, a vaca esbarrou no lampião. A história conta que aquele incêndio devastou a cidade inteira de Chicago, de tal maneira que mais de 100 mil pessoas perderam as suas casas. O incêndio durou 2 dias, dias 8 e 9 de dezembro de 1871. 2 dias de incêndio, 100 mil pessoas ficaram desabrigadas e 300 pessoas morreram. Aí eu te pergunto, no meio de todo esse incêndio, por que ninguém avisou? Ó, seu fogo, não faz isso não, foi apenas um acidente, seu fogo. Ô senhor fogo, você podia ajudar, porque foi só uma vaca desastrada. Não tem conversa com fogo, sabe por quê? Porque Salomão nos ensinou, porque o fogo nunca diz basta. Vou só abrir um parêntese de algo que obviamente é o que eu vou linkar daqui a pouco ao fim da mensagem. O fogo do inferno nunca diz basta. Mas a quarta e última coisa que nunca diz basta é a madre estéril. Madre estéril. Olha, pela graça de Deus, eu e a minha esposa somos normais, não somos estéreis. E eu me lembro que a gente passou por uma luta, né? Eu creio que grande parte daqueles que aqui estão conhecem um pouco da minha história. Hoje eu tenho 2 filhas, estão ali, ouvindo de Deus, inclusive minha esposa hoje está ministrando para as crianças. Mas você sabe, embora eu tenha 2 filhas, a minha esposa se engravidou 4 vezes. E nas 2 primeiras vezes que a minha esposa estava grávida, a gestação não seguiu adiante. De tal maneira que a minha filha primogênita, Isabela, que hoje tem 4 anos, ela foi a 3ª gestação da minha esposa. Olha, eu posso compreender uma pessoa cuja madre é estéril, porque talvez a maior angústia que um ser humano pode ter é imaginar que não será pai ou mãe. No nosso caso, nós víamos ali a fecundação do óvulo, né? Nessas 2 vezes que nós perdemos, obviamente a vida foi gerada. Infelizmente, a vida foi gerada, mas não houve uma progressão na gestação. Em ambos os casos, minha esposa perdeu os filhos no 3º mês, e nós não sabíamos explicar, nem ouvíamos explicação sobre o motivo, enfim. Mas linkando tudo isso que eu estou falando, nesse processo, o inimigo falou muitas vezes no meu coração: você nunca vai ser pai. A minha esposa recebeu muitos dardos inflamados do inimigo: você nunca será mãe, você nunca vai. Você sabe, teve um dia que a minha esposa estava com uma pessoa do lado que estava segurando um neném. O diabo virou para minha esposa e falou assim: você nunca vai ter um filho para carregar nos seus braços. Pesada a coisa. Hoje, quando eu olho a beleza das minhas filhas, eu fico pensando: rapaz, esse tapa foi doído na cara de Satanás. Hoje eu tenho 2 princesas. Para cada gestação que o inimigo tentou roubar, o Senhor fez nascer uma princesa. Olha aqui para mim. Talvez você conhece alguém, ou você passa por problemas do tipo. Não existe nada mais desesperador do que uma madre estéril. Mas vou te contar uma coisa: por mais que é uma situação que produz angústia, há de se reconhecer que também é uma situação que produz fé. Sabe por quê? Porque embora o inimigo me atacava a mente da minha esposa, nunca passou na nossa cabeça que nós não seríamos pai e mãe. Sempre tínhamos a convicção que o Senhor é fiel e todas as promessas têm nele o sim. E se você conversar com qualquer mulher que talvez não pode ter filhos, você pode ter certeza, toda madre estéril, ela vai ter o espírito da filha da sanguessuga. Me dá. Ela sempre sonha: eu terei o meu filho, eu terei a minha filha. A madre estéril, ela nunca diz basta, ela clama: eu quero, me dá, me dá,
me dá. Olha nisso, eu quero te contar uma coisa, sobre esse assunto, esterilidade. Se você viajar na palavra de Deus, você vai perceber em toda a Bíblia, que em casos especiais, aonde Deus foi levantar um profeta, aonde Deus foi levantar um homem de Deus, aonde Deus foi levantar uma pessoa que faria história, muitas vezes, essa pessoa nasceu dentro, e foi gerada, e concebida, e desenvolvida dentro de um útero, de uma mãe, que seria diagnosticada como uma pessoa estéril. Por isso que eu amo orar sobre esse assunto. Mas olha, você pode conversar com qualquer mulher que foi diagnosticada com esterilidade, ela sempre terá esse espírito: me dá, me dá, me dá, me dá. Quando Deus decidiu que aquilo que Ele havia dito a Abraão, de que de fato, através da vida dele, toda uma nação seria levantada, toda uma nação seria gerada. Presta atenção, cara, você tem dimensão do que significava Sara ser estéril? Porque a promessa foi feita a Abraão: Abraão, de ti, é de você, de ti farei uma grande nação. Agora, que loucura, como que você fala para esse camarada que dele, vai fluir dele uma grande nação, sendo que a esposa dele é uma madre estéril? Mas esse é o cenário perfeito e poderoso, para que o poder de Deus, para que o milagre de Deus se manifeste. E aí nós temos toda a história, aonde Isaac, o filho da promessa, é gerado, daquilo que era aparentemente impossível. Você sabe, amados, deixa eu te contar uma coisa, anos depois, Isaac tem um filho. Como é que é o nome do filho de Isaac? Jacó. Olha que poderoso, Jacó, que depois se tornou Israel, que inclusive ele dá o nome à nação, porque a nação se chama Israel. Olha que interessante, o pai de Israel foi um homem formado em um ventre de uma madre estéril. O pai da nação, o pai de Isaac. Aí, sabe o que é interessante? Jacó passa por uma situação. Você sabe que Jacó se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. Olha que louco. Aí Israel, que é a nação de Deus, que agora precisa se multiplicar, se apaixona por uma mulher, Raquel. Sabe o que Raquel era? Estéril. Você sabe que Jacó acabou não se casando apenas com Raquel, com toda aquela história de que ele trabalhou para Labão, que ele foi enganado. Ele acabou se casando com Lia também. Lia foi mãe, teve filhos, mas Raquel não. Você sabe que um dia Raquel fez uma oração que ela falou: Senhor, dai-me filhos, senão eu morro. Sabe por quê? Porque Raquel estava nesse espírito do sanguessuga: Senhor, me dá, senão eu morro, dá. Raquel deu à luz a José e a Benjamim. José, um dos principais tipos de Cristo, de toda a palavra de Deus. Sabe, o personagem mais importante de todo o Antigo Testamento, talvez, à luz de ministérios, não mais importante no sentido de que ele é mais importante do que fulano ou beltrano, mas ele é o único personagem no Antigo Testamento que foi usado por Deus em 3 ministérios diferentes. Eu estou me referindo a Samuel. Samuel, ele foi o último juiz, Samuel era sacerdote e Samuel foi o primeiro profeta. Ele é o único personagem do Antigo Testamento que teve 3 ministérios: juiz, profeta e sacerdote. Você sabe da história. Samuel nasceu através do clamor de uma sanguessuga: me dá. Porque Ana, a sua mãe, não podia ter filhos, madre estéril. Mas Ana clamava, orava, chorava, jejuava: me dá, me dá, me dá, me dá. Talvez você fica pensando, você fala assim: nossa, pastor, pois é, olha os exemplos: Sara, a mulher de Abraão,
Raquel, a mulher de Jacó. Ana, aquela que seria mãe do profeta Samuel, esposa de Eucana. Você fala assim, mas e se for uma pessoa insignificante? Eu me lembro de uma outra madre estéril, que é representada na palavra de Deus, cujo nem mesmo o nome dela foi mencionado. A Bíblia simplesmente chama de a esposa de Manoá. Sabe, eu não estou pregando para pessoas importantes, não é sobre isso. Mesmo que você se julgue alguém insignificante, a esposa de Manoá, olha que loucura, a Bíblia nem fez questão de falar qual era o nome dessa mulher, mas a esposa de Manoá, ela foi mãe do homem mais poderoso em força que a terra já viu, Sansão. Talvez, se você pensar em Sansão, você faz uma associação rapidamente ao fato de que ele era um nazireu de Deus. O que significa um nazireu de Deus? Alguém que é consagrado a Deus. Se você pensar rapidamente em alguém consagrado, pense em um nazireu. O primeiro nazireu que todo mundo pensa, Sansão. Sansão foi gerado no útero de uma madre estéril, esposa, a mulher de Manoá. Quando no Novo Testamento, nós temos ali no seu início, o ministério de um homem, ministério de João Batista. Sabe, João Batista, ele, quando Jesus foi conceituá-lo, ele recebe um título de Jesus, que ele foi o maior de todos os profetas. Jesus falou, João Batista é o maior de todos os profetas. Por que João Batista foi o maior dos profetas? Porque João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Messias. João Batista, diferente de todos os outros profetas messiânicos, foi aquele que viu aquilo que falou. Isaías falou, Miqueias falou, muitos falaram, mas João Batista não apenas falou, ele viu. Vou te contar uma coisa. A mãe de João Batista, Isabel, esposa de Zacarias, era estéril. Mas um dia, o Senhor virou para Zacarias, o Senhor virou para Isabel e falou, hoje a sua oração foi atendida. Olha aqui para mim. Dei todos esses exemplos para dizer algo para você, que assim como a terra seca, assim como a sepultura, assim como o fogo, a madre estéril nunca diz basta, porque todos esses quatro estão fluindo na vida do espírito das filhas da sanguessuga. Vou chamar o time de adoração para subir. Olha aqui para mim. Hoje eu quero abrir meu coração. Sabe, teve uma vez que uma galinha virou para o porco, falou assim, porco, tem uma proposta para te fazer. O que você acha de nós dois abrirmos uma empresa de alimentos? O porco então, de bate pronto, respondeu, fechou galinha, vamos abrir. Tá tranquilo. Aí depois, rapaz, o porco foi para a casa dele e começou a pensar na vida. Aí o porco falou, esse negócio está errado. O porco então liga para a galinha e fala assim, ó galinha, eu preciso de desfazer esse negócio. A galinha perguntou, mas no começo você estava tão empolgado, o que aconteceu? O porco falou, eu comecei a pensar, a empresa é de alimento? Então quer dizer que a única coisa que você precisa fazer é pôr o seu ovo, mas no meu caso, eu vou ter que entrar com a minha vida. Aí o porco virou para a galinha e falou assim, galinha, deixa eu te contar uma coisa, você pode apenas se envolver, mas no meu caso, eu preciso me comprometer com toda a minha vida. Sabe qual que é a moral da história? Existem coisas que você é apenas envolvido,
E naquilo que você é apenas envolvido, por mais que você faz algo por aquilo, a sua vida depois segue normalmente. Mas existem compromissos, existem causas, que quando você se compromete, você está entregando toda a sua vida naquela causa. Hoje, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, para falar a todos vocês, é que o fogo do inferno, ele não desbasta. A sepultura, a morte, ela não desbasta. Dá. Mas estes são dias que o Espírito Santo tem levantado homens e mulheres de Deus com o espírito das filhas da sanguessuga. Pessoas que não são envolvidas com a causa do Evangelho. Pessoas que são comprometidas completamente, de tal maneira que é impossível que a sua vida siga em frente da mesma maneira. Por mais que alguns teólogos possam querer julgar a frase na sua essência, dizem que uma das definições mais básicas de avivamento é que avivamento é procurar avivamento. Eu não quero aqui trazer uma explanação teológica sobre o significado dessa frase, mas eu quero compartilhar com o espírito daquele que um dia disse isso, de que avivamento é continuar buscando de uma maneira tão insaciável, de uma maneira tão infinita, de tal maneira que sabe qual é o dia que você perde o avivamento? É o dia que você para de buscar com aquela loucura, com aquela sede insaciável pelo avivamento, pela glória. Eu creio que haverá um clamor que será muito maior do que o clamor da morte, um clamor que será muito maior do que o clamor do inferno, do fogo do inferno. É o clamor dos filhos de Deus, que se levantarão nessa geração clamando: Senhor, dá, nós queremos mais, eu quero mais, me dá mais, Senhor, me dá mais. Você sabe, eu estava hoje meditando em todos os casos bíblicos onde o homem ou uma mulher de Deus se levantam com o espírito de petição: Senhor, me dá, me dá, me dá. Nunca você percebe que a conclusão desse versículo é uma negativa com relação ao pedido por parte desse homem ou dessa mulher de Deus. Pede-me, que eu te darei as nações por herança. Buscar-me-eis e me achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Sabe por quê? Porque quem tem esse espírito, me dá, o Senhor vai atender. Alguém toca alguma coisa, pelo amor de Deus. Oh Jesus, amados, esses são dias do Senhor levantar aqui. Você sabe, se talvez alguém cortar isso de uma maneira isolada, não vai entender nada do que eu falei. Mas esses são dias do Senhor levantar nessa terra as filhas de sanguessuga e diz: dá, dai-me almas, senão eu morro. Dai-me almas, senão eu morro. Você sabe, teve um homem, eu até confesso que eu não conhecia,
procurar aqui o nome dele. David Hogan. David Hogan, um dia ele decidiu fluir no espírito da filha da sanguessuga. David Hogan, então, ele foi usado por Deus como o ministério que mais viu mortos ressuscitarem. Os estudiosos acreditam que durante o ministério de David Hogan, de 200 a 250 mortos ressuscitaram. Tudo porque um homem disse: dá. David Hogan clamou mais do que a sepultura. David Hogan clamou mais do que o fogo do inferno. Mas eu quero profetizar que nessa noite David Hogan se levantarão nesse lugar. Aí talvez você possa pensar: pastor, mas falando sobre isso, será que essa ministração não é muito utópica? Pastor, mas que utopia que é essa? De você falar que vai se levantar David Hogan nesse lugar. Meu amado ou minha amada, se algum dia nós perdemos nesse lugar o espírito de vivermos coisas miraculosas ou sobrenaturais, que o Senhor Jesus possa fechar essa igreja, por favor, Senhor. Que o Senhor Jesus feche as portas dessa igreja e acabe com esse ministério. Se não houver aqui um clamor por viver aquilo que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 12, quando ele disse: vocês farão obras ainda maiores. Olha, eu tenho dito isso. Nós estamos em uma fase, por estarmos começando, que tantas pessoas nos visitam, nos querem conhecer. Me perdoe, mas eu preciso dizer para você: se você quer viver um evangelho raso, aqui não é o seu lugar. Se você quer continuar a sua vida como se nada tivesse acontecendo, aqui não é o seu lugar. Se você quer ser simplesmente alguém que domingo frequenta um culto para você ter a boa consciência, para você viver uma vida libertina de segunda a sexta, aqui não é o seu lugar. Mas se você quer perder o controle da sua vida, se você quer que as suas prioridades de vida sejam completamente ressignificadas, se você quiser chacoalhar e virar de cabeça para baixo o motivo pelo qual você existe, então eu não tenho nada a ver com isso, mas talvez Deus está te chamando para você fazer parte de algo que Ele está fazendo na terra. Se você deseja viver nesse espírito, no espírito da filha da sanguessuga, eu queria pedir para que você se colocasse de pé agora. O Espírito Santo deseja falar de maneira individual com algumas pessoas que aqui estão. Frustrações, decepções, com experiências em um passado, às vezes até mesmo em um passado recente para alguns, e para outros em um passado mais longínquo. Tudo isso tem te feito calcular sobre se envolver ou não se envolver. As decepções, a quebra de expectativa que você viveu, faz com que, quando o assunto é envolvimento na obra, você tem calculado sobre a possibilidade do envolvimento. E existem pessoas que estão aqui que o final do seu cálculo foi que definitivamente não valeria a pena você se envolver com a obra de Deus. Mas o que o Espírito Santo deseja falar é isso mesmo.
Ele não quer pessoas que desejam se envolver. Ele não quer pessoas que algo. Ele quer pessoas que decidem por algo. Porque muitas vezes, porque nem sempre uma decisão passa por um desejo. Existem momentos na sua vida que você precisa se decidir, mesmo quando você não deseja. Mas se o Senhor não quer pessoas que simplesmente desejam ou não se envolverem, o que o Senhor está em busca hoje é de pessoas que decidem se comprometer com a sua vida. Uma das perguntas que eu mais recebo, e que talvez a maioria dos pastores mais recebem, é: pastor, como participar de um avivamento? Como viver o mover de Deus? Filho, hoje eu tenho um recado para te dar. No coração de todos aqueles que talvez, se você abrir os livros da história da igreja, o sentimento em comum que todos tinham era o sentimento da filha ou das filhas da sanguessuga. O que se passava no coração dos maiores evangelistas que pisaram sobre a terra? Dá mais uma, Senhor, mais uma alma, Senhor, mais um, só mais um, só mais um. Começo de obra, começo de ministério, é tempo onde o Senhor deseja direcionar o seu povo. É tempo onde, em alguns momentos, o Senhor nos traz palavras que geram direção que definitivamente implicará em atitudes. Eu tenho uma notícia para você. Existe um povo na cidade de Goiânia que não está atrás de bênçãos materiais. Não que elas sejam ilícitas, porque não são. Não porque o Senhor não deseja dar aos seus filhos, porque Ele deseja. Mas porque acima do quão elas são lícitas e do próprio desejo de Deus em dá-las, é que as bênçãos materiais não são suficientes para ocupar um espaço no coração das pessoas que fazem parte desse povo, porque o que elas estão em busca vai além do que a alegria passageira ou momentânea que algo material pode dar. É um espírito insaciável. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada.